A gente está falando sobre a nova literatura brasileira. Então, nós convidamos 15 dos maiores autores, né, da literatura contemporânea, de um projeto selecionado da Petrobras. Iniciamos esse projeto agora, no mês de agosto, e terminamos no mês de novembro. Começamos com João Carrascosa, depois Joca Reines, e hoje a gente tem um prazer de falar com o historiador, crítico literário, professor Sérgio Alcides, que vai falar para a gente sobre o livro Pia. Quero contar para vocês que o projeto só acontece porque nós temos patrocínio do Ministério da Cultura da Petrobras, apoio do Itaú Cultural e da Rádio Inconfidência. E de vocês, né? Claro, o nosso público. Sérgio, vamos iniciar nosso bate-papo? E aí, Sérgio, conta um pouco para a gente o que foi essa coletânea de poemas, que eu já sei que já começou em 2004 e agora já tem um bom tempo, né, para terminar. Conta um pouco sobre o livro para a gente. Bom, eu super agradeço o convite do Sempre em Papo para estar aqui. Fiquei contentíssimo e estou mais contente agora de ver tantas pessoas aqui, simpáticas e conhecidas, queridos, amigos. E realmente o Pia é o meu terceiro livro de poemas já. E eu demorei muito tempo para organizar ele. Comecei a escrever esses poemas que estão nesse livro na Bahia. Fui para uma residência artística que existe na ilha de Taparica. Pertence a uma fundação americana que possui essa propriedade lá e recebe artistas, escritores do mundo inteiro. É uma coisa muito bacana. Então, passei no verão desse ano, de 2004, passei 2 meses lá, em condições ótimas para escrever, em contato com pessoas interessantes, né? Porque a paisagem ajuda, né? Ajuda e determinou muita coisa, né? Determinou muita coisa mesmo. Essa é uma casa antiga que eles têm. Bom, primeiro que o endereço já é incrível, né? É Rua da Alegria, número 10. Uma casa maravilhosa, grande, com mangueiras espetaculares, né? Em Itaparica, eu acho que tem mais de 19 qualidades diferentes de mangas, né? Eu ficava trabalhando no quarto, assim, daqui a pouco eu ouvia, pof! Era uma manga que caiu. Eu já pulava a janela para pegar aquela manga. Ou então, o piso era umas lajotas assim, quadriculadas, né, grandes, pretas, e parecia aqueles pisos daqueles quadros do Vermeer, sabe? E às vezes eu estava trabalhando, cochilando, assim, eu vi... Era um caranguejo entrando, assim. Essas coisas, né? Mas essa casa é uma casa antiga, que foi várias coisas antes de ser uma residência de artistas e escritores, e cuja entrada original era pela Baía de Todos os Santos. Então, ela no que hoje parece os fundos da casa, né? Era a frente principal, tem um laguinho e aí um portãozinho para fora, tem como se fosse uma enseada, uma curta praia, assim, que acaba sendo uma praia privada dessa casa com um pier, né? Porque as pessoas chegavam de barco pela baía e atracavam nesse pier, um lindo pier de madeira que tem lá, e aquela era a entrada principal. Hoje a gente entra de carro pelos antigos fundos da casa, né? Então, aquela paisagem ali, eu não fui para lá para escrever poemas sobre o mar, nem sobre pier, nem nada disso, né? Essa paisagem se impôs. Eu tinha um outro projeto completamente diferente que eu escrevi e não realizei nada desse projeto. Eu comecei a escrever outras coisas e eu já tinha elaborado alguns textos, algumas ideias que ficaram no livro, mas o que cresceu mais foi esse ambiente marítimo ali, uma marina, né? Um cenário de marina. Aí eu te pergunto, o cenário te ajudou muito a escrever, pelo que eu senti, pelos poemas que eu li. Te pergunto, que poetas te inspirou? Uau, nossa, não sei dizer. Eu sou leitor de poesia há muito tempo já, desde adolescente, né? Nessa época, eu estava muito impressionado com Augusto dos Anjos, que eu tinha lido, claro, como todo mundo na adolescência, mas recentemente eu tinha preparado uma edição nova do livro Eu e Outras Poesias para a Editora Ática.
e fiquei muito impregnado da atmosfera, né? Às vezes fúnebre, meio doentia da poesia dele, né? E um pouco assim contaminado, né, por aquelas preocupações assim meio terminais do Augusto dos Anjos, né, escatológicas dele. Eu escrevi uma sequência de poemas chamada Ossada, que tá incluída no livro, né? Uma suíte de poemas sobre ossos e tal. Foi a primeira coisa que eu escrevi, ou melhor, a última coisa que eu escrevi antes de ir para a Bahia, né? E quando eu cheguei lá, um pouco eu saí dessa obsessão com os ossos e tal, e não sei, aquela luz toda, aquelas pessoas incríveis, lindas em volta, né? Me lembro às vezes, de manhã, se eu acordasse um pouco mais tarde, a maré abaixava, né? Então o pier ficava às secas, e a maré baixa faz uma enorme diferença, né? Porque fica mais de 1 quilômetro de praia, né? Que de tarde começa a ser invadido pelas águas, né? E aí aquela praia tem uma sociabilidade interessantíssima, né? Às vezes tinha gente jogando capoeira em cima do pier, uns caras assim acrobáticos, impressionantes, né? Um negócio assim, eu nem sei descrever essa cena essa fotografia da capa do livro. Foi feita por uma fotógrafa que ficou uma fotógrafa americana que ficou na mesma residência em Itaparica. E é um cara, provavelmente é um capoeirista. Eu vi um cara fazer. Essa foto foi tirada em Salvador. Eu me lembro de ver um cara dar esse salto em cima do pier de madeira, um pier estreito, assim, né? Era muito lindo. Era uma coisa meio assim fora da realidade para mim, mas muito sugestiva de realidades também profundas, né? Íntimas, preocupações intensas, né? Um ambiente me tirava do meu cotidiano exterior, mas me atirava muito intensamente num cotidiano interior, né? Me fez muito bem, recomendo demais assim, esse tipo de experiência para escritores e artistas. Quem tiver disponibilidade, às vezes a pessoa tem um trabalho, compromisso e tal, não pode, né? Esses canais de residências assim são muito bons. Primeiro por isso, né, porque te põe numa concentração que não é usual você ter. Eu não sou nenhum inspirado, né? Eu preciso muito disso, né? A poesia não chega para mim nos sonhos, como para Manuel Bandeira, né? Eu tenho que ir atrás dela, lutar por ela, lutar muito, e frequentemente fracasso nessa luta, né? Então, para mim, foi muito bom. Todo dia era uma conversação contínua, né? As refeições a gente fazia juntos, né? Era um grupo de 6 pessoas contando comigo, 2 brasileiros, eu e mais um, os outros eram estrangeiros. Eu era o único escritor. Então, você conversa sobre arte, sobre criação com pessoas que trabalham com outros meios, né? Então, eu não sei dizer quais são os poetas. Assim, eu estava muito focado na experiência que eu estava vivendo lá, né? E estava sentindo isso, que eu tinha terminado a coisa dos ossos, né? Eu até planejava prolongar aquela suíte óssea lá, das ossadas e tal, mas lá em Itaparica eu percebi que tinha chegado a um fim. Eram 5 poemas e ficou daquele tamanho mesmo. Foi publicado na internet depois, na revista Errática, né? Mas nessa época eu estava lendo muito o Ted Hughes, que é um poeta que eu traduzi também, continuo traduzindo, né? Eu tinha traduzido uns livros infanto-juvenis dele, inclusive de poemas, um livro chamado Que é a Verdade. Até estava falando agora com amigos ali fora sobre isso. Então também justamente o livro que eu estou traduzindo agora, que se chama Corvo, né? Crawl, é também um longo ciclo de poema, uma coisa muito mais ambiciosa do que eu sei e posso fazer, né? Um longo ciclo de poemas sobre um mesmo personagem, que é essa espécie de trickster, né? O corvo, que passa pelas piores agruras e sempre consegue sobreviver depois. Ele é aniquilado, é destruído e renasce. Não é um pássaro, mas é também uma figura, às vezes, antropomorfizada, às vezes não. É como se fosse um arquétipo assim, de uma energia vital, assim, inquebrantável, né? Impossível de aniquilar. Então,
essa ideia também de você poder desenrolar um tema, criando um personagem que você vai explorar muito de vários lados e tal, talvez eu estivesse pensando, não sei, digo isso a posteriori, né? Talvez eu estivesse um pouco ligado no Corvo do Ted Hughes, que eu estava muito encantado, né? E eu fiz uma suíte de poemas sobre esse pier lá, que acabou dando nome ao livro, né? E às vezes eu pensava no pier, o pier vira também uma criatura como se fosse animada, né? Ele tem uma relação com a Bahia, né? A sequência, a temática ali é erótica, é uma coisa amorosa, né? A relação do pier e a Bahia, a saudade das águas quando é a maré baixa, né? A espera pelo retorno das águas, a volta. Eu tentei elaborar todos esses temas numa paisagem que eu pretendi que fosse alegórica, né? No livro você tem 3 suítes. Aí você tem uma que fala sobre a margem do Rio São Francisco. Uhum. Também, quer dizer, são 3 suítes no livro, né? Uma é o da Ossada, depois Pier, e tem Margem do São Francisco, que aí o tema é o sertão, né? É a experiência do isolamento, do lugar não comum, que no final vira um lugar comum também, né? Tomei um banho patriótico nas águas do São Francisco, pensando, né, como é que aquilo, né, é daquele jeito há tanto tempo, como é que aquilo não virou um Danúbio, né? Como aquele rio, o que impediu aquele rio de de produzir um determinado tipo de civilização e produzir outra, né, que está lá. E também tentei explorar nessa suíte o sentimento de não pertencimento a um lugar, né? Ao mesmo tempo de encantamento, mas de não pertencimento. Isso eu sou totalmente estranho daqui, né? E não sei se consegui, né? Aqui, há pouco, Sérgio, você falou que a poesia não vem numa inspiração para você, nem sonho, nem visões, nada, né? Infelizmente não. Pô. Aí, lendo o seu livro, eu li um poema global. Tá. E aí me chocou, porque ele fala um pouco da realidade cotidiana. Queria que você falasse um pouco, você parece que você está meio bravo com o shopping, com a sociedade de consumo. Queria que você falasse um pouco sobre esse poema. Esse poema é da zona da rabugice do poeta, né? Poema meio desabafo, assim, né? Também, desde o finalzinho ia dizer de um jeito estranho, desde o finalzinho do século passado, mas isso pode ser estranho. Não? Desde 1999, eu estava lendo muito e muito encantado um poeta português que eu adoro muito até hoje, o Jorge de Sena, que foi uma coisa para mim fascinante descobrir esse poeta. Ele morreu em 1978, mas eu sabia que ele existia e tudo, mas nunca tinha, não sei por que não tinha lido. Li vários poetas portugueses na adolescência e na juventude, assim, nos primeiros anos, mas o Jorge de Sena eu não lia, não sei por quê. E era uma coisa que eu via muito nas feiras do livro no Rio. Era facílimo ver aquele montão de livros dele, uns livros azuis, né, que a Viúva estava reeditando e tudo, mas eu nunca tinha parado para ler. Mas nesse ano de 1999 me mandaram ler um ensaio dele. Minha orientadora de doutorado me mandou ler um ensaio dele sobre o Sá de Miranda, um poeta que eu estava da época antiga do século XVI que eu estava estudando. E aí eu fui ler esse poema. Coincidiu, era um ano de efeméride do nascimento, que se comemoravam, sei lá, acho que 80 anos do nascimento dele, que já tinha morrido. Aí publicaram em Portugal uma antologia dos poemas dele. E aí eu comprei, já que eu estou lendo ensaios, vou ler os poemas. Fiquei completamente maravilhado, até, né, passei para Tito depois, me lembro bem disso. E fiquei totalmente tomado por aquela poesia. E eu não esperava mais, assim, adulto, eu já tinha mais de 30 anos, eu não esperava mais ser avassalado daquela maneira por um poeta. Eu já achava, tinha aquela soberba de achar que já conhecia tudo, e que tudo de formador, de profundamente impactante, assim, já tinha entrado em mim com 18 anos, 22 anos. Né? E o Jorge Sena me pegou muito forte mesmo. E ele é um poeta que depois eu li, ele tem uma obra torrencial, eu li tudo avidamente, os ensaios todos. Não li tudo, é impossível ler tudo, mas li muito mesmo.
E ele era um camarada assim megalômano, sabe? Vivia se sentindo mal reconhecido, tinha um ressentimento terrível porque ele se achava, né, incompreendido. Nada a ver, ele era muito consagrado. Quando ele morreu, ele estava na beirinha de ganhar o prêmio Nobel. Só não ganhou o prêmio Nobel porque veio um câncer desgraçado e levou ele. Mas ele tinha essa doença narcísica que muitos artistas têm de não se sentirem nunca suficientemente aplaudidos, né? Ocorre que ele fazia poemas sobre isso, né? E os poemas eram maravilhosos, eram incríveis mesmo. Então, talvez no global, assim, eu estava tentando, sem pensar, não era uma coisa intencional, seguir um pouco o exemplo dele, né? Pegar as minhas rabugices, né, as minhas neuras e tentar transformar aquilo numa coisa sublimada, artística, né? O Jorge de Sena tem um poema maravilhoso que é chamado Camões dirige-se aos seus contemporâneos, e é o Camões dando uma espinafração em todos os contemporâneos que não o reconheceram no seu tempo, né? E o leitor entende que o Jorge de Sena está falando dele mesmo e se colocando simplesmente na posição de Camões, né? E o poema é um poema humorístico, muito lindo, né? Muito engraçado, muito bem realizado, que é totalmente feito com o ressentimento do escritor, que aparece ali sublimado, vira arte, né? Então, meu desconforto com esse consumismo desenfreado da nossa sociedade, essa frivolidade que nos toma, né, o cotidiano e tudo, eu tentei me livrar um pouco disso fazendo um poema que fosse um ataque. Né? Mas ficou muito bom. Obrigado. Com essas novas tecnologias, com a velocidade do tempo, né, com os jovens escrevendo hoje por símbolos, assim, como que a gente vai introduzir a poesia na vida desses jovens de hoje? Né? Porque é tão importante, igual você, é super importante ler, super importante a poesia, mas como trabalhar diante dessas novas tecnologias, né, para falar para esses jovens de poesia? Olha, eu não sei dizer. Um dia de muito mau humor, a minha resposta foi assim: a primeira providência seria proibir o ensino de poesia nas escolas. Né? Mas isso é óbvio que não é sério. Né? Mas realmente, assim, um professor que não é leitor de poesia é obrigado a dar uma aula sobre poesia na escola, ele está esterilizando uma turma inteira. Né? Eu acho que não pode ser uma coisa muito forçada, curricular, né? A leitura de poesia é um desvio, né? É uma coisa que é um desvio de rota. Você nunca está... Não é uma rota, tem que ser um tropeço, um esbarrão, alguém que você conhece, uma namorada mais velha, um amigo mais velho que você admira muito, uma paixão, um professor que é muito mais do que um professor, né? Que é uma pessoa que está imantada de outras autoridades diferentes, né? De ser professor. A irmã mais velha, né, que tem aquele livro misterioso lá no quarto. Né? Assim, é uma coisa que você tem que contar com uma sorte, um golpe de sorte ou de azar, não sei, mas certamente do acaso, que te desvia de um roteiro mais previsível. Né? Isso no nosso tempo, no meu tempo já era assim. Né? Em outros tempos era diferente, porque isso era uma coisa... a poesia fazia parte da formação de todo mundo. Né? Eu não sei se isso é necessariamente bom, entende? Também mudam as coisas, né? Mudam-se os tempos, né? Mudam-se as vontades, então não sei como sair desse imbróglio. Você falou uma coisa muito importante que eu concordo plenamente quando você fala assim, quando a gente começa a ler, a gostar de literatura, lá no princípio... Se não tiver um professor motivador, ele te frustra de cara e você, logicamente, não vai conseguir ler mais nada pela vida. Uhum. Né? Até porque a gente tinha aqueles livros lá marcadinhos para ler, que às vezes não eram tão agradáveis, a gente era sempre obrigada a ler. Agora, dessas formas literárias que nós temos, a poesia é melhor para se expressar, assim, porque poesia é poesia de protesto, né? A poesia também já foi uma forma de protestar, que através da música, né? Já lá nos primórdios, né? Sempre apareceu com essa intenção. Castro Alves, né? Falou de toda
dureza da escravidão, no qual tem poemas maravilhosos, né? Ele consegue falar da escravidão e ainda colocar aquilo de uma forma poética. Né? Então, eu queria saber se essa é a forma melhor de se expressar dentro das formas escritas. Uma pergunta muito boa também, mas eu, de novo, não tenho uma resposta assim, muito nítida, né? Eu acho que assim, o engajamento da poesia ele tem que ser, em primeiro lugar, com ela mesma, né? Com a própria poesia, com as possibilidades todas que a linguagem oferece e com os limites da linguagem que você quer combater, com os vícios da linguagem que você, né, quer articular ou sabotar, né? Esse é o engajamento da poesia, né? Esses poemas magníficos do abolicionismo, né, do Castro Alves, eles são magníficos não é por causa das boas intenções, né? É porque tinha um artesão ali atrás com esse engajamento anterior ao engajamento abolicionista, mesmo que ele próprio não percebesse, tinha uma relação muito intensa com a linguagem, com a própria poesia, com a tradição da poesia. Existe um texto curtinho do Joaquim Nabuco, em que ele relata memórias que ele tinha de ver o Castro Alves declamando seus poemas na Faculdade de Direito em São Paulo. E o frisson que ele trisava os estudantes, porque era o Castro Alves, um garoto de 23 anos, 22 anos. O Castro Alves foi estudante lá também durante um tempo, né? E já era um poeta muito célebre. E quando ele ia declamar naquelas tribunas lá, era uma coisa quase, não era de massa, mas todos os estudantes ali ficavam eletrizados como se fosse um superstar. E ele ficava eletrizado também, né? Que era muito vaidoso. E o Joaquim Nabuco fala, né, dessa vaidade brilhando nos olhos do Castro. O Joaquim Nabuco tinha uma rixa com ele, né? Então o relato não é assim totalmente favorável a Castro Alves. Procura expor um pouco esse lado extremamente narcisista do Castro Alves, declamando, um pouco incendiado pela própria vaidade, com um prazer assim dos aplausos, né? E tudo. Uma coisa, eu adorei ler esse texto, porque você vê, pô, cara, um poeta, cara, ele chega num lugar assim, numa tribuna, cria essa impressão que a gente hoje está habituado a ver nos shows de música popular, né? Uma coisa incrível, né? Poesia invadiu, né, o nosso mundo, né? Eu sinto em mim o borbulhar do gênio, né? Não é? Eu até fiz uma paródia disso, dizendo, eu sinto em mim o sal de frutas, Zeno. Eu queria te fazer uma pergunta acerca do que você acabou de dizer. A minha pergunta é o que houve. Assim, por que na sua opinião, por que a poesia contemporânea não causa mais o mesmo tipo de frisson que um Castro Alves causava, por exemplo? Porque ela não suscita mais esse tipo de entusiasmo que hoje em dia outras artes suscitam, como a música popular, como você falou. Né? Talvez você esteja fazendo essa pergunta assim, um pouco para um historiador, né? Já que ela disse que eu sou historiador também. Que essa pergunta é uma questão dificílima. Tem a ver com não sei nem começar a responder isso, Rafael, é muito difícil. Quer dizer, muitas coisas, quer dizer, no século XX, muitas coisas se interpuseram, né? Inclusive meios de comunicação novos, na formação mesmo das pessoas, né? Por um lado, tinha uma coisa assim que o contato com um domínio simbólico das artes, da literatura, era entendido profundamente como formação, não como entretenimento. Né? Uma coisa que você é um pouco educado para alimentar-se daquilo. Né? Romances, poemas, exposições, viagens. Né? Eram assim, as experiências de vida, as experiências educativas, de ensino na escola, na faculdade, e as experiências estéticas. Eram o que nutria a alma das pessoas, né? O espírito das pessoas, como se dizia, uma coisa muito século XIX, a vida do espírito. Né? Eu não estou tratando disso de uma alta cultura, de uma baixa cultura, estou tratando de maneiras diferentes das pessoas se relacionarem com o simbólico. E então a poesia, eu acho que ela foi saindo um pouco dos currículos, né?
Você vê até algumas gerações atrás, por exemplo, os médicos, os engenheiros, né? Você encontrava essas pessoas e podia conversar sobre poesia. Alguns poetas importantes brasileiros eram médicos, né? O Jorge de Lima, por exemplo, que acho que vai ser reeditado agora, era um médico. Né? Você podia ir ao consultório, né? Tratar da sua vesícula, enquanto ele examina, comenta um poema dele mesmo. Né? Isso é uma coisa muito improvável hoje. Né? Porque quando você fala de Castro Alves, o Castro Alves vem aquela coisa que Castro Alves na Bahia era a arena, o povo, e o Castro Alves virou praça, e aí veio o Praça Educandor, no clipava romantismo. Uhum. E aí, quando vem o Castro Alves, a Praça Educandor, e o romantismo é o condoreiro, mas aí chega depois o Gilberto Gil e fala, não, Praça Castro Alves é Praça Castro Alves. Né? E aí eu quero saber um pouco assim, como é que fica esse estilo, que a época vai mudando o estilo, e aí, né, a época mudando o estilo, vai mais ou menos essa coisa que cada região tem um estilo, e vai despertando o estilo da região. Né? Entendeu? Por exemplo, a Bahia é diferente de Minas. Castro Alves, acho que o Caetano Veloso gravou, né, uma música meio rap, assim, naquele poema, naquele CD, livro, né? Não é isso? Que era o Castro Alves, né? Então as coisas tem uma circularidade, né? As coisas podem sair de um determinado registro, voltam por outro, e até continuando aquela resposta para o Rafael também, a poesia não causa mais aquele frisson da época do Castro Alves numa multidão, assim, mas ainda causa um frisson comparável com pessoas, com grupos menores, né? Agora tem a internet, onde a interação é muito intensa também, né? Mas tem uma figurinha ali chamada Pedro, que quer fazer uma perguntinha. Vamos lá, também. Pedro. Não precisa ficar com vergonha. Pode perguntar. Pai, você gostava de poesia e tentava escrever poesia na infância? Que pergunta legal, Pedro. Adorei essa pergunta. Muito legal, Eu gostava, sim, e infelizmente escrevi alguns poemas na infância que sua avó guardou no caderninho. Eu espero que tenha desaparecido para sempre. Por quê? Eu tentei negociar com ela isso, para ela me devolver aquele caderninho, mas ela não queria. Eu não sei onde está isso hoje. Confio que terá desaparecido. Mas eu gostava, sim, gostava. Eu gostava, mas não sabia que eu ia ficar gostando disso por muito tempo, entende? E seu avô, aliás, por falar em Castro Alves, seu avô, Ronald, ele gostava de poesia também, e como ele era do mar, né, marítimo, né, navegador, ele adorava os poemas do Castro Alves também. Eu me lembro de mexendo nas coisas dele, nos papéis da época em que ele viajava e tudo, encontrar ele uma cópia do Navio Negreiro, que é um poema desse poeta Castro Alves, lindo, sobre o transporte dos escravos para o Brasil em navios que vinham da África. Ele copiou à mão o Navio Negreiro inteirinho, né? E eu tinha mais ou menos a sua idade quando eu encontrei isso. Legal. Legal, muito legal. Obrigada, viu, Pedro? É difícil ser poeta no mercado editorial brasileiro? É difícil, mas também é mais lamúria, né? Não sei. Você tem que ter persistência também, né? Tem que ter persistência. Mas hoje tem várias editoras, às vezes até editoras grandes, né, que investem em poesia. Os suplementos de cultura dos jornais são muito ruins, mas mesmo assim, frequentemente tematizam poesia. Né? Para esse programa aqui, nossa, a produção, vocês fizeram um trabalho incrível. Eu dei entrevista para cima e para baixo, passei o dia hoje de uma televisão para outra. Né? Quer dizer, é um pouco... até sentindo assim que isso vira uma mercadoria também, né? Quer dizer, eles têm que dar noticiar alguma coisa, vai ter um debate, então vamos chamar o poeta e entrevistar ele, né? Você vai lá. Então tem muitos canais, fala-se muito mais de poesia do que lê-se, eu acho, né?
Fala-se demais até, nem precisava tanto. E tem algumas editoras muito importantes, grandes, que publicam, inclusive, novos autores. E tem também muitas editoras pequenas que fazem um trabalho valentíssimo, né? E publicam também, inclusive, novos autores. Não é tão difícil assim, não. E o pessoal gosta de reclamar. De sofrer, né? Até porque todo mundo também, né, gente, quando faz uma frase bem feita, se intitula poeta, não é? Então fica mais fácil. Boa noite. Sobre isso tem não só é? uma coisa, ô Jorge, só uma coisa. Sobre isso tem uma frase genial do poeta Ronald Polito, que eu acho que é dele, pelo menos atribuída a ele, que assim, há mais poetas do que seres humanos. Se você atirar uma pedra em qualquer direção, acertará a cabeça de um poeta. Por favor, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Jorge. Bom, professor, o senhor como professor de universidade, historiador, conhecedor da causa, o senhor acredita que dentro do ponto de vista técnico, o arcabouço do poeta, de certa forma, limita esse processo de criação natural, de espontaneidade? Como sempre, suas perguntas são sempre argutas. Eu acho que o espontaneísmo, né, a espontaneidade é uma técnica a mais disponível, né, para as artes e para a poesia também, né. Na época do surrealismo, por exemplo, a busca de uma escrita automática era metódica, né, paradoxalmente, né, o espontâneo, era método também para eles, né, uma maneira de romper com um monte de barreiras, recalques, né. Então, o espontaneísmo, mesmo que o poeta não perceba, ele também é técnico, né? É uma alternativa técnica. Mas a poesia tem um repertório enorme de possibilidades, né? E eu acho que não vale a pena ficar assumindo um parti-pris a respeito da técnica, né? Nem a favor da técnica, nem contra. A técnica ela vai aparecer, né? É preferível que o poeta tenha consciência do que ele está fazendo com a linguagem, da forma, né? Com as opções que ele está tomando, que ele reflita sobre o seu modo de escrever, os seus processos, do que isso não seja, mesmo que ele adote, por uma razão ou outra, uma escrita espontaneísta, ou que ele procure simular uma espontaneidade, né? Eu acho preferível que ele tenha luz acesa na hora de tomar essa decisão final, pelo menos, né? O mais importante é não ditar regras de antemão, assim. Confiar porque a poesia é uma coisa riquíssima, né? Você sabe, você é um estudioso de poesia há muito tempo. Tem 1 milhão de possibilidades, né? Por que adotar um único caminho, um único paradigma? Né? Isso ditaregrismo é absolutamente frustrante para as artes, né? Tem uma próxima pergunta? Gente, antes de chegar aqui, a pessoa até a próxima pergunta, eu vou dizer para vocês que cada um, quando entrou, recebeu uma fichinha de cadastro. A gente vai recolher, porque a gente também vai sortear um livro esta noite. Também faz parte dos nossos objetivos, né, de incentivo ao hábito da leitura. Em todo evento, a gente sortear um livro. Ok? Quem é o próximo? Boa noite. Sérgio, boa noite. Boa tudo noite. bem? Ô Sérgio, séculos passados fazia-se a poesia através de saraus. Uhum. O que você acha de retornar isso, sarau de poesia? Porque você vai, por exemplo, a um bar, tem um músico tocando ou cantando. Por que não se voltar a esse estilo de poesia? Não seria uma maneira de incentivar, inclusive, a leitura da poesia em si? Obrigado pela pergunta. Acho que sim. Às vezes aparecem, né?